Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Conexão Alvorada, essa conexão conosco mesmo, essa conexão com aqueles que estão à nossa volta e a conexão com Deus. E hoje nós temos um tema muito especial, um tema de saúde, um tema que faz nos conectar bem conosco mesmo, com certeza cuidando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós também nos conectamos bem com os outros e principalmente com Deus. E hoje o meu convidado vai falar sobre um esporte, talvez ele vai poder esclarecer melhor para nós sobre Pilates. Muitas vezes você já ouviu falar sobre essa modalidade e nunca teve oportunidade de conhecer mais profundamente. E para isso o meu convidado hoje é Carlos Eduardo Hoffmann. Ele é fisioterapeuta, formado ali pela Unopar, pós-graduado em Fisiologia do Exercício em coluna vertebral, também tem outra pós em Fisioterapia Ortopédica e Esportiva, e ele tem formação internacional nesse quesito que nós vamos falar hoje, Pilates Clínico, é certificado nos métodos Pilates Original, Polestar Pilates e também é proprietário da Hoffmann Pilates, uma empresa já com 17 anos no segmento em Londrina. Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo para o nosso podcast muito hoje. Obrigado, padre. Obrigado mesmo. Que alegria receber aqui o Carlos Eduardo hoje para esclarecer sobre esse tema. Então vamos começar bem do início. Às vezes aquelas pessoas que nos acompanham ouvindo ou assistindo esse podcast não têm ideia o que exatamente é o Pilates e o que diferencia o Pilates das outras atividades físicas. Tudo bem. Vamos explicar um pouquinho então sobre o Pilates. O Pilates ele não seria uma modalidade esportiva, mas é uma técnica de condicionamento físico, né? O pai da técnica, Joseph Pilates, ele trabalhava com um projeto de reabilitação de pessoas. Ele treinava pessoas, condicionava as pessoas. Ele acreditava demais nessa questão de que um corpo forte é um corpo sadio, né? Então passava por processos de manter uma boa qualidade de vida, saúde tanto física quanto mental, né, pela parte respiratória, pela parte da força muscular que o seu corpo vai estar atendendo, e também no trabalho preventivo. Então ele tinha essa visão de cuidar das pessoas, para que as pessoas não convalescessem, para as pessoas não passassem por períodos difíceis, né? O Joseph Pilates, na sua época, passando pela Primeira Guerra Mundial, passando por momentos de muitas transformações, né? Por mais que ele seja um alemão, a sua técnica nos Estados Unidos, ele sempre foi uma pessoa muito à frente do seu tempo. A gente está falando de uma técnica de 1900, 1930, mas ele sempre é muito à frente do seu tempo e já pensava numa questão de saúde preventiva, não somente uma saúde curativa. Então ele, no caso, veio da Alemanha ou ele já nasceu nos Estados Unidos? Não. Ele é um alemão, nascido em um vilarejo próximo a Düsseldorf. E eu digo que Joseph Pilates ele teve várias vidas dentro de uma só. Normalmente o indivíduo ele tem nasceu, cresceu, envelheceu, faleceu. Joseph Pilates passou por diversos processos ali durante a sua vida, né? Ele foi cervejeiro, ele foi artista circense, foi boxeador, trabalhou com defesa pessoal, e em tudo isso, após desenvolver um método que hoje é conhecido mundialmente, eu acho que é uma das técnicas mais bem faladas em todo o mundo. E em que lugar dos Estados Unidos que ele realizou daí esse trabalho? Em Nova York. Ele se mudou para Nova York, né, com o intuito de auxiliar um boxeador profissional vindo da Alemanha. Também há quem diga, fugindo do manifesto nazistas que estava começando naquele momento, onde o rei da Prússia convidou para que ele viesse treinar seus policiais, né, seu exército local, e aí ele se mudou para Nova York junto com esse boxeador e desenvolveu principalmente o seu método em Nova York, nos Estados Unidos.
E nós temos aí modalidades diferentes, né? Eu mesmo, pessoal, faço Pilates há muito tempo com o Carlos Eduardo, né? Então, algumas perguntas que eu vou fazer, não é porque eu não sei, é porque eu quero esclarecer você que está nos acompanhando. Nós temos diversas modalidades, as principais seria solo e com aparelhos? Isso. Foi desenvolvido totalmente no solo, conhecido como Mat Pilates. Os equipamentos, também de origem por Joseph Pilates, né, ele foi desenvolvendo com o intuito de até facilitar exercícios do solo, porém realizado fragmentado nos equipamentos. E também aumentou a sua gama de trabalho, né, de modalidade de exercício, de desenvolvimento de exercício, fragmentação, para que ele pudesse reabilitar essas pessoas. Porque o exercício realmente no solo, o senhor sabe muito bem que é muito mais pesado do que nos equipamentos, né? Então essa fragmentação também foi uma forma de aumentar a sua gama de atendimento. E no caso, ele começou com o Pilates solo e depois ele foi implementando com aparelhos? Isso. Bem, o Joseph era um observador de diversos aspectos, o próprio boxe, o yoga, movimentos de animais, de crianças, né? Então ele desenvolvendo movimentos para ser realizado no solo, no Mat Pilates. Então na Primeira Guerra Mundial ele era um alemão que treinava a Scotland Yard, uma polícia de inteligência inglesa, né? E quando estourou a Primeira Guerra Mundial ele foi recolhido por uma ilha de Man, né? Uma ilha de quase uma ilha de uma prisão, vamos dizer assim, né? E ele começava a treinar com os outros prisioneiros, ele desenvolvia o seu método, ele fazia exercícios e as pessoas começaram a acompanhar ele, né? Então constantemente era um praticante de atividade física desde a sua infância, mas na Ilha de Man eu acho que ele desenvolveu muito mais e teve muito mais tempo para que isso pudesse acontecer também. Após a finalização da Primeira Guerra Mundial, ele retornou, saindo da Inglaterra, ele retornou para a Alemanha e na Alemanha começou a criar essa intenção de ter o seu espaço físico. Então, na mudança para os Estados Unidos, né, com esse boxeador, ele já havia desenvolvido um dos seus maiores equipamentos, que é o Reformer, né, o Universal Reformer, que era um aparelho similar a um remo, né? Então, Reformer vem do remar, né, e Universal porque ele era capaz de trabalhar o corpo como um todo. E ele chegou a patentear diversos exercícios, equipamentos naquela época, que era uma das coisas muito difíceis de acontecer. Por isso que eu digo, Joseph Pilates é um nome muito acima do seu tempo. É interessante, gente, que é justamente esse aparelho aí que ele iniciou que eu mais gosto de fazer no Pilates faz muito tempo, mas não posso fazer toda vez o mesmo, né? Mas é o meu predileto. Ele é o queridinho do pessoal, né? O Reformer. E para quem está começando, Carlos Eduardo, qual que é a indicação? Pilates solo, Pilates com aparelhos, qual é a indicação? Ou quem pensa em começar, né? Primeiramente que ela seja uma técnica gradativa, né? Eu falo que Pilates não é uma técnica individual, mas ela precisa ser uma técnica bem personalizada. Cada pessoa tem um calcanhar de Aquiles ali, né? Um cuidado extra, uma orientação, algum ajuste que seja necessário. Em relação ao solo, eu posso começar como um embasamento, né? Onde nós falamos dos pré-pilates, que são preparações dos exercícios, né? E evoluindo, passando os fundamentos do método Pilates para essa pessoa. Nos equipamentos eu vou fragmentar alguns exercícios que são mais graduados. Porém, numa aula experimental, a pessoa não chega com o intuito de ficar deitado somente no tablado e ela quer se movimentar. Ela quer conhecer os equipamentos, principalmente, que é a grande maquiagem, né? São equipamentos robustos. A gente brinca dentro do estúdio e quando a pessoa chega no estúdio, ele observa os equipamentos e dá uma sensação que parece aqueles equipamentos de tortura, né? E eu brinco novamente que quando a pessoa sai da sua aula, ela tem certeza que aquilo ali são equipamentos de tortura. Brincadeira. Não tem como não brincar, né? É verdade. Na verdade, existem muitos mitos, né, que cercam o Pilates. As pessoas, aquelas que não tiveram acesso, elas ficam imaginando muitas coisas. No caso, vamos tentar esclarecer hoje um pouquinho desses mitos, né? Você já começou a dizer, né? Ah, não, eu não faço Pilates, que Pilates é fácil, né? Não tem queima de caloria, é uma coisa muito fraquinha, ou Pilates é só para mulher, enfim, esses mitos aí que tantos anos eu já escutei. Vamos tentar esclarecer para o pessoal hoje. Tá bom. Vamos então por partes, né? Aquela questão de que o Pilates ele é só alongamento.
acho que depende muito de qual é o teu objetivo com o método. Eu consigo abrir um leque de opções muito grandes para poder atender determinado tipo de público. Se a pessoa vem com o intuito de uma reabilitação, ela está passando por uma lombalgia, um estado de desconforto aqui na região da lombar muito grande, eu não consigo trabalhar com uma atividade com grande intensidade, eu preciso reabilitar essa pessoa. Então, meu intuito é mais de gerar essa estabilização, essa consciência corporal, associar esse padrão respiratório. Então, neste momento, pode ser que sim, ela seja um pouco mais devagar. Porém, para trabalhar com intensidade, o brilho nos olhos dos instrutores é quando a pessoa entra em contato e quer fazer uma aula e ela está livre para qualquer movimento e sendo uma pessoa condicionada. Então, aí é a hora que a gente vai tirar o couro dessa pessoa durante a aula. Trabalhar com intensidade, com força, flexibilidade. Então nós temos casos dentro do estúdio onde uma pessoa chega a queimar 350 quilocalorias numa aula. Então, já é uma aula de força, de energia, né? Em relação a homens e mulheres, eu acho que esse é um tabu que, graças a Deus, ele acabou saindo, que é uma coisa muito interessante, porque Joseph Pilates era um homem, pai da técnica, né? Ele trabalhava com boxeadores, trabalhava no campo de concentração, assim, um campo de exclusão das pessoas, e atendia nesse campo somente homens, né? Então, porque o Pilates, eu acho que teve essa visão mais voltada ao público feminino, porque a maioria eram instrutoras que faziam os atendimentos, profissionais da área de dança, então tinha esse olhar. Só que hoje, na minha carteira de atendimento, hoje está 60-40. Eu atendo 60% dos alunos são mulheres e 40% são homens. No estúdio a gente está vendo uma coisa muito similar. Eu acho que diversos parceiros que trabalham com esse método estão vendo a mesma coisa. Então sempre existe, né, essa questão de mitos. Quando as pessoas desconhecem, elas falam coisas às vezes assim, fonte a própria cabeça, né? Mas eu acho que a gente tá aqui para explicar e falar o que é realmente um Pilates sério, assim, bem feito, bem colocado, e é isso que a gente tenta empregar sempre. E questão de faixa etária, ela é para todas as faixas etárias? Olha, nós vamos falar que hoje no estúdio nós temos alunos com 5 anos de idade e alunos acima de 90 anos de idade, né? A aula para criança, ela tem que ser uma aula mais lúdica, nós trabalhamos um pouco mais com a imaginação das crianças. Dependendo de qual é a faixa etária, a gente não leva para os equipamentos, né? Ela precisa ter uma consciência do que ela está sendo feito a partir por volta dos 10 anos de idade para ela chegar nos equipamentos. E 90 anos de idade, nós temos alunos com 80 anos que realizam alguns exercícios com um controle motor muito melhor do que um adolescente ou um jovem de 20 anos de idade. Então, eu brinco que faixa etária para mim é só um número lá dentro. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje você está acompanhando no podcast Conexão Alvorada sobre o tema saúde e uma área específica que nós podemos aprimorar, não só a saúde do corpo, mas também da mente, que é o Pilates. Nós estamos entrevistando o Carlos Eduardo Hoffman, que é proprietário da Hoffman Pilates e que é especialista aí na área. Carlinhos, o que de fato nós podemos considerar quando se fala assim, dá para trabalhar o corpo, dá para trabalhar a mente, né? E existe um fortalecimento geral do corpo, mas, por exemplo, no meu caso, quando eu busquei o Pilates, foi porque eu tinha muito problema no joelho. Então, como que se dá esse trabalho de corpo e mente? Nós associamos os exercícios à relação respiratória muito grande, né? Então, fluxo inspiratório e expiratório, isso faz com que você comece a ter uma visão mais interna, um maior controle. O pai da técnica, o Joseph, o Pilates só ficou sendo chamado de Pilates após o falecimento de Joseph. Até então era chamado de contrologia.
Então nós dizemos que é a mente que guia o corpo e não ao contrário. Então você estar presente, concentrado durante os movimentos, você ativar os seus padrões respiratórios durante a execução, faz com que você consiga ter uma melhor qualidade na sua execução. E nos dias de hoje, né, cada vez pós-pandemia, então ainda mais, essa questão de depressão ou ansiedade, a pessoa executar o movimento e ela conseguir ter o seu momento próprio, né? Então isso faz com que a pessoa ela interiorize mais, ela consiga trabalhar mais com suas emoções, ela consiga potencializar a sua qualidade de movimento. Então é extremamente importante ter esse controle emocional, esse controle físico na execução do seu movimento, onde nós conseguimos potencializar a qualidade dele. É interessante que eu percebo e sou até vítima de bullying, vítima de muitas brincadeiras no estúdio, porque eu chego lá e eu percebo que eu não respiro certo boa parte do meu tempo. E eu chego lá para fazer o Pilates e começo a respirar de forma diferente. Justamente ajuda nessa questão da ansiedade, do estresse. E eu começo a bocejar, não é? É isso que acontece. Então, com certeza, esse é um dos fatores, né? Porque você vai fazer algo que você deveria fazer o tempo todo, que é respirar bem, e lá nós acabamos respirando certinho, ou melhor, né? O respirar é o primeiro ato da vida e o último, né? A criança, quando ela nasce, ela dá o seu check-in na entrada da vida com aquela respiração saindo, né, da barriga da mãe. Só que a nossa respiração ela é involuntária. Durante o nosso dia, nós inspiramos e expiramos sem prestar a sua atenção, sua devida atenção no padrão respiratório. Ela não há necessidade tão intensa de ser uma respiração com grande volume ou com grande barulho. Isso não é o que nós privamos lá dentro do estúdio. Mas a partir do momento que você fica sujeito a analisar a tua respiração, a pensar no seu corpo, eu vou falar que o bocejo, quem sabe, seja até um agradecimento natural que o seu corpo está falando. Obrigado, Padre, por cuidar de mim, né? Porque de toda a correria que nós temos durante o dia, então esse bocejo seja um agradecimento, vamos falar assim, né? E no caso, uma pessoa que ainda não faz Pilates, né? E ela faz outros exercícios, faz academia, né? Faz musculação, corrida, natação, enfim, faz outros esportes. É recomendado que a pessoa faça Pilates ou não? Qual que seria algo complementar? Como que funciona? O Pilates ele pode ser uma técnica única, né? Tem pessoas que praticam 2, 3, ou até casos de pessoas que praticam o Pilates todos os dias, né? Durante a semana. Porém, se a pessoa já pratica uma outra atividade, ela pode entrar como uma técnica de acrescentar. Porque, por exemplo, a musculação, né, é uma das técnicas que trabalham a maior quantidade de força muscular. A musculação ela trabalha com a hipertrofia, com ganho de massa, volume, né? Hoje os estudos cada vez que mostram mais a questão de densidades ósseas em relação ao ganho de força muscular. E o Pilates é uma técnica de organização. O Pilates ele não isola um grupo muscular, ele trabalha o corpo de uma forma muito sistêmica. Inclusive na questão de mobilidade, flexibilidade e também ganho de massa muscular. Então ele não exagera em certas situações. São técnicas distintas, mas que quando trabalhados em conjuntos, elas se somam demais. A força da musculação, né, esse ganho de massa e de volume, e a questão de flexibilidade, consciência corporal, a flexibilidade, né, e a consciência do que você está executando. Então fica bem visto quando você vai numa sala de musculação, o praticante do Pilates executando os movimentos. Nem sempre eu digo que o peso que a pessoa está realizando no exercício é bom para a pessoa. Às vezes ela só está com o intuito de mostrar para uma outra pessoa que ela está trabalhando com uma carga muito avançada. Só que no controle, na execução, na qualidade do movimento, você vê que às vezes menos é mais. Menor quantidade de carga para um ganho de benefícios assim muito impressionante. Na corrida da mesma forma, na natação da mesma forma. Então eu acho que o Pilates ele pode complementar, como também pode ser o plano A para diversas situações. Para quem está nos escutando aí, quem está nos assistindo, quais indicações que poderiam ser dadas às pessoas que têm aí N tipos de problemas na sua vida, né? Quais seriam as maiores indicações uma pessoa buscar o Pilates? Tá, eu como fisioterapeuta vou começar então falando da parte de reabilitação.
né? Antigamente nós falávamos muito de lombalgia, dores na região da lombar. Eu acho que tem uma relação muito grande com postura de trabalho, a posição sentada, né? O ser humano ele é bípede, né? Ele é de ficar em pé. E infelizmente hoje as estações de trabalho, na sua grande maioria, elas são sentadas. Isso gera diversas lesões que ocorrem nesse local. Uma outra relação que tem acontecido com uma grande frequência dentro do estúdio também é a questão da cervicalgia, que é a dor da região da cervical. Por posturas de trabalho novamente, né? A questão de telas, a questão dos hábitos de lazer que essa pessoa tem hoje também. Chega em casa, vamos assistir uma série, vou assistir um filme, ou vou pro computador, ou eu vou ficar com um smartphone na mão, ou um tablet na mão. Então, essas posturas viciantes, elas acabam agravando diversas situações, dentre as quais esses são os 2 focos principais para a reabilitação. Para a prática de atividade física, qualidade de vida, saúde e bem-estar. Então, tem pessoas que adoram o método Pilates por essa questão do intershower, essa lavagem interna, esse cuidado, esse controle, essa compreensão. Então, a pessoa busca para fugir um pouco do ambiente, que talvez a musculação um pouco mais de barulho, um pouco mais de gente, né? Correções posturais em crianças e adolescentes é uma das outras situações que acontece com uma grande frequência, como técnica de condicionamento físico primário e também como complementação, né, para outras atividades. A pessoa é um corredor, por exemplo, só que ele tem um encurtamento que está gerando uma lesão no seu joelho, né? Então, falando de joelho novamente, o Pilates ele pode entrar, né, com ganho de fortalecimento e organização articular ali para a gente ter um bom benefício. Vocês recebem lá na Hoffman Pilates muitos, que é um esporte da moda, né? A corrida, muita gente correndo ou muita gente praticando o ciclismo. Existem muitos riscos esses 2 esportes. Vocês recebem muitas pessoas que precisam fazer reabilitação por isso? Nós temos as pessoas que por algum motivo têm alguma lesão, né? Com praticante desses métodos, como também pessoas que já praticavam o Pilates e depois acrescentaram essas modalidades e começam a aparecer alguns desconfortos, mas eu acho uma coisa muito importante, padre, é que não é um beach tênis, não é uma corrida, não é, sei lá, o próprio ciclismo que vai causar o maior problema nessas pessoas, mas eu acho que o sedentarismo é o maior motivo, né? O sentar no sofá, o ficar sentado o dia todo, o não praticar atividade física, essa inércia para mim, que isso sim que vai causar os maiores desconfortos do que o beach tênis não vai causar sua lesão no ombro, mas se você ficar muito mais tempo sentado no sofá, ele vai causar, é muito mais agressivo, né? É uma coisa passiva que é agressiva, não sei se conseguem me entender isso, mas eu acho que o sedentarismo ele é o carro-chefe dos problemas que acontecem. Hoje no Conexão Alvorada você está acompanhando esta modalidade aí, que é o Pilates, conhecendo mais sobre essa questão, uma das formas de cuidar do nosso corpo, cuidar desse templo do Espírito Santo. E o Carlos Eduardo é especialista nessa área de Pilates, inclusive dá cursos em vários lugares aí do Brasil, para formar instrutores. Então vamos falar um pouco disso, né? A pessoa decidiu começar Pilates. Como ela deve identificar o profissional? Que tipo de profissional que pode ser um instrutor de Pilates? E como deve ser esse estúdio? Enfim, como que a pessoa pode escolher? Tá. No Brasil, especificamente, tem 3 linhas de maiores atuações desses profissionais. São educadores físicos que trabalham com o método Pilates, são fisioterapeutas que trabalham com o método Pilates e profissionais da área de dança, né? São essas 3 situações que acabam sendo os formadores. Esses instrutores, eles têm que ser procurados conforme a necessidade que o aluno tem, ou o paciente tem quando quer praticar o método. Por exemplo, se a pessoa tem o intuito de uma reabilitação, é recomendado que o fisioterapeuta é que faça esse acompanhamento. Se a pessoa tem um intuito de performance, de condicionamento físico, o educador físico que faça esse acompanhamento. Ou a pessoa já pratica, por exemplo, um bailarino profissional que se lesionou, que foi, acho que esse um grande início que o método Pilates teve, nas suas apresentações, está gerando um certo desconforto, ele procura um profissional da área do movimento, na área de dança, para que seja esse instrutor dele.
Porém, a pioneira do Pilates no Brasil, ela até então é uma profissional da área de dança, com formação agora na parte de educadora física, né? Só que é uma pessoa que ela tem uma bagagem de mais de 30, quase 35 anos com o método Pilates. Então, você saber quem são essas pessoas, mas o tempo que essa pessoa tem de bagagem, as suas especializações, o seu comprometimento, o seu estudo, a sua participação. Todo profissional precisa começar de algum lugar, ele precisa ter um start, né? A bagagem, ela acontece com o tempo, né? Mas você vê quando a pessoa faz um trabalho sério, um trabalho comprometido, quando a pessoa ela não sai somente de uma formação acadêmica e faz um curso de um final de semana com o método Pilates, mas que ela constantemente procure aperfeiçoar, estudar. Talvez seja o mesmo exercício. Vou falar um exercício que é um querido, só que não, né? Que é o The 100, né? O The 100 é um exercício cansativo, mas quando você escuta um profissional ministrando uma aula e apresentando esse exercício para você, e um outro profissional, cada vez mais você vai tendo formas diferentes de compreensão desse exercício e aumenta a sua bagagem. Então, um profissional que quer trabalhar com o método Pilates, ele tem que dar o seu start, porém ele nunca pode parar. Eu acho que isso, não estou dizendo somente com a fisioterapia ou o Pilates, mas eu acho que isso em qualquer segmento, né, padre? E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. No caso, a pessoa decidiu praticar o Pilates e ela se matricula lá. O que ela pode esperar da primeira aula? Ela precisa ter, que pré-requisito que ela precisa ter? Ela precisa ter já preparação física? Como que acontece? Não, é uma grande surpresa. Para nós instrutores também, né? A pessoa, quando ela entra numa porta e ela... Primeiro eu preciso falar com essa pessoa. Eu tenho que fazer perguntas chaves do que essa pessoa tem interesse. Se você vem para comprar uma camiseta verde, eu não vou conseguir vender uma camiseta amarela para você. Então eu vou trabalhar essa primeira aula conforme for a sua necessidade. Conforme for a sua necessidade e conforme for os meus objetivos com você. E em cima disso a gente casar numa boa situação. Eu quero trabalhar meu ganho de flexibilidade, eu me sinto uma pessoa muito encurtada. Eu tenho que fazer essa aula voltada para que essa pessoa atenda os seus benefícios. Né? Eu preciso preciso sentir meus abdominais. Tem pessoas que adoram sentir a dor muscular tardia. Elas vão dizer assim, eu senti que realmente eu trabalhei meu corpo. E tem pessoas que odeiam isso. Talvez no primeiro momento, nessa aula experimental, você não vai conseguir compreender logo de início qual é o objetivo principal dessa pessoa. Mas eu acho que uma conversa franca, né? Olha, pode ser que amanhã você tenha algum desconforto, mas são desconfortos musculares, sinal de que foi trabalhada essa musculatura e é uma dor, dizendo assim, que seja uma dor do bem, né? Ou de qualquer forma, olha, talvez a gente trabalhou com uma intensidade menor, porque eu preciso trabalhar talvez de menos para mais em relação à carga e entender qual que for o teu objetivo. E em cima disso a gente vai acabar casando uma situação que seja mais proveitosa. Então, faça essa primeira aula conforme for a necessidade dessa pessoa. E depois você vai começar a passar informações para essa pessoa que você vai agregando no conhecimento dela e vai tendo melhores benefícios para frente. Existem pessoas que preferem treinar em casa ou que compram esses aparelhos e treinam sozinhos. Isso é recomendado, não é? Como que funciona? Voltando a dizer uma realidade nacional, tá? Nos Estados Unidos isso funciona muito bem, né? As pessoas compram DVD. Antigamente ele comprava DVDs, hoje em aplicativos você tem essas aulas online, você compra em lojas específicas equipamentos. No Brasil, eu vou dizer que é uma porcentagem muito baixa. Vamos colocar que de 10 pessoas, 9 acabam comprando por entusiasmo e logo após acaba virando praticamente um cabide ou um depósito de poeira para ter em casa. Eu acho que a gente necessita de muito relacionamento.
né? Os ambientes, por mais que eu fale da concentração, o ambiente tem que ser um ambiente sadio, né? Agradável, as pessoas precisam interagir. O ser humano tem isso, nós somos latinos, né? A gente tem essa necessidade de ter esse ambiente agradável. Então, vou falar do meu estúdio, mas essa questão do nosso estúdio, a pessoa já entrou dentro do ambiente, ela já tem que ter uma sensação boa, de felicidade, de alegria, né? Trabalhamos com muito verde, iluminação natural, a parte de ventilação. Então, esse ambiente é totalmente preparado para que essa pessoa encontre a sua paz interior, né? Essa questão espiritual. Então, trabalhar em casa por uma necessidade, isso pode acontecer. Tem pessoas que se dão muito bem, e voltando a dizer também, pós-pandemia, isso aconteceu com mais intensidade. Na pandemia nós tivemos que trabalhar dessa forma, porque era o único formato possível, né? O senhor sabe muito bem disso. Então nós trabalhamos de forma online. Confesso que não é o meu carro-chefe. Eu gosto do tete a tete, eu gosto de estar com a pessoa, conversar com a pessoa, compreender como essa pessoa está nesse dia, né? Então a aula ela funciona em cima disso. Tem momentos que você vai render mais, eu olho para o aluno, ele está com aquele sangue no olho de vontade de trabalhar com intensidade, que ele precisa extravasar também, né? Então esse feeling momentâneo é o tipo da coisa que eu só consigo ter presencial. Tem pessoas que compram muito bem a questão online, eu já sou do presencial. Com a sua experiência de quase 20 anos aplicando Pilates aí, muitas pessoas já passaram pelas suas mãos, né? Qual que é o que você percebe, assim, as pessoas que começam e param, que começam e dão continuidade, e aquelas que começam e realmente praticam para a vida toda? O que diferencia essas pessoas? Tá, eu acho que é uma linha muito tênue da gente conseguir fazer com que essas pessoas sejam duradouras dentro do ambiente. A prática de atividade física, as pessoas normalmente elas trocam muito, né? Elas trocam de nutricionista, elas trocam de medicamentos, elas querem prazeres imediatos, né? Então, nessa conversa franca de uma aula experimental e com o passar do tempo, eu acho que a gente gerar essa afinidade com a pessoa, a gente ter essa parte de amizade, mas sem perder a questão profissional. Então, as pessoas estão ali para treinar, sim, mas as pessoas também estão ali para o ambiente onde elas se sintam muito à vontade. Então, se elas se sentem bem estar ali, não é uma obrigação. A probabilidade de conseguir um case de sucesso por anos, né? Nós temos alunos ali dentro do estúdio que estão realmente aos 17 anos com a gente. Né, que elas praticam o mesmo exercício com a gente por 17 anos. Mesmo exercício que eu digo, o método Pilates. Mas ele é muito dinâmico na sua utilização. Mas se você faz uma coisa que realmente você se sente bem, você sabe qual é o horário do seu dia que você vai ser mais assertivo na sua prática, por exemplo, que seja mais próximo da sua casa ou mais próximo do seu ambiente de trabalho, tudo isso favorece para que essa pessoa tenha uma vida mais duradoura. O próprio instrutor também tem que ser muito flexível em relação à facilitação de mudança de horário, né? Meu horário é segunda e quinta, 3 horas da tarde, né? E aí, por acaso, essa pessoa não consegue ir nesse horário. Rapidamente, já pega mensagem, troca, olha, eu tenho uma janela para o horário das 5, né? Porque eu sei que na correria do dia a dia, e quando a gente fala de atividade física, quando eu passo pela cabeça da pessoa assim, será que? Ela já não vai. Então a gente não pode dar essa dúvida, né? E nós como instrutores, mas também os alunos em si, eles precisam, talvez, esse é um compromisso. Você não acorda e você não tem que escovar os dentes logo pela manhã. A prática de atividade física ela tem que ser feita da mesma forma. Eu não posso pensar, eu simplesmente tenho que realizar. Porque o nosso cérebro ele quer inércia. Isso é uma questão primitiva que nós temos. Diminuição de gasto de energia, eu quero ficar em repouso, né? São poucas as pessoas que trabalham com intensidade em relação a isso. A gente não conta nem nos dedos, eu acho. Mas isso tem que acontecer de uma forma muito natural. De uma forma muito quase assim inconsciente. Que a pessoa precisa praticar e sem... Ela não gosta talvez de fazer o exercício. Ela gosta que o benefício do exercício vai causar para ela. Então quando ela recebe esses benefícios, aí ela consegue entender que isso é para a vida toda. Eu falo que Pilates ele não tem alta. Assim como eu acho que qualquer atividade física não deve ter alta. Mas se por acaso a pessoa tem uma dor na lombar, eu não consigo mais correr, sendo que eu acho que deve, né, de uma certa forma, talvez não todas as pessoas, porém, vai fazer uma outra modalidade,
tá? Ou vai fazer um pilates, vai fazer uma natação, que seja. O corpo humano é uma máquina de movimento, ele é uma máquina que ele trabalha, inchada só em ferrugem quando ela para de trabalhar. Então você deixar de querer praticar alguma coisa porque você se apegou a uma coisa que você não pode fazer, eu acho que é uma fuga sua. Então, eu acho que é isso. E também dentro da sua experiência, as pessoas que fazem há um bom tempo, né? Casos que você já pegou uma pessoa em dificuldade, com algum tipo de lesão, assim, você poderia citar casos assim de sucesso que o Pilates fez com que a pessoa tivesse uma qualidade de vida, uma melhora significativa? A gente tem vários relatos lá dentro do estúdio, né? Então, falar uma só pessoa, às vezes eu posso até deixar de dizer um outro case assim, de sucesso. Mas pessoas que desde a infância, de criança, ele passa por problema de saúde e hoje ele consegue se interagir ao meio, né? Ele se sente uma pessoa comum ali dentro. Pessoas que, por qualquer que for o problema de lesão no quadril, por exemplo, e hoje sai para andar de bicicleta, sabe? Então, a gente vê muito essa alegria nas pessoas e isso que nos preenche, eu acho. E dentro das questões hoje da inclusão, lá também o estúdio atende pessoas com algum tipo de deficiência, que tem alguma necessidade especial, né? Ou, no caso do Hoffman Pilates, é indicado para alguns casos específicos? Demais. Olha, na fisioterapia nós chamamos de a bandeira vermelha ou bandeira amarela, né? Que vai chamar as atenções. Em relação à bandeira amarela, a gente vai ver coisas assim, tipo um sinal amarelo, vamos dizer assim, tá? Algumas contraindicações que não são contraindicações absolutas. Então, faz com que o profissional que está atendendo adapte o exercício para essa realidade. Você pode estar dando aula para 3 pessoas, mas para aquela pessoa você precisa fazer alguns ajustes. Só que essa pessoa, observando que ela está numa modalidade, está fazendo com outras 2 pessoas que até então, assim, no parecer geral, são pessoas normais, faz com que ele se sinta bem, agregado ao ambiente. Então, a gente tem um olhar diferente, Alzheimer, Parkinson, PC, síndrome de Down, ou questões ortopédicas, sabe? Então, são situações dentro do comum, dentro do estúdio, que elas acontecem com grande frequência, mas a alegria de ver essas pessoas praticando o exercício físico e fazendo bem para essas pessoas, faz com que a gente constantemente... Tenho até uma amiga que trabalha em São Paulo, em Campinas, que trabalha Pilates para todos. E ela trabalha com PCDs. E é lindo o trabalho dela, eu acho assim fenomenal a forma que ela atende amputados, pessoas com, a linha dela é muito mais para esse tipo de situação. No nosso estúdio a gente atende, mas é tão bonito você ver uma pessoa se movimentar do jeito que ela pode, do jeito que ela deve, do jeito que ela consegue, mas aí você vê vida, né? Muitos querem, mas não podem, muitos podem, mas não querem. Então, quando você é uma pessoa que pode, mas fica ali naquele sofá e dá vontade de você pegar e chacoalhar essa pessoa. E às vezes pessoas com grandes dificuldades de se locomover, mas quando chegam no Pilates, ali no estúdio, eles realizam os exercícios assim, maior desafiadores para ele e mais desafiador para ele naquele momento também. Então isso é muito gratificante. Então para nós que trabalhamos nisso, tira a gente de uma zona de conforto, mas o que a gente ganha em relação a isso talvez é tanto quanto o próprio paciente. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos.
Bom, você está acompanhando, então, hoje, Conexão Alvorada, nós estamos tratando dessa oportunidade que nós temos de tratar o nosso corpo, de movimentar o nosso corpo com uma alternativa aí de aparelhos que são usados. E retomando, Carlos Eduardo, a questão do criador, né, o Joseph Pilates, ele deu o nome ao método inicialmente, né, de contrologia, isso, que você disse, né? Desde desse ponto, o Pilates ele mudou, evoluiu, ou esse ainda é um conceito fundamental? Da contrologia, sim. Eu acho que esse é o princípio básico do método. Isso é uma das coisas que nós mais privamos dentro. E quando a gente diz Pilates, tivemos algumas vertentes em relação ao método, Pilates clássico, Pilates contemporâneo, agora uma visão de Pilates científico, né? Independente, na minha opinião, qual é esse segmento que você vai estar seguindo, mas eu acho que alguns princípios básicos devem ser respeitados. O controle da mente sobre o corpo é fundamental, a precisão na execução do movimento, então os movimentos eles têm que ser coordenados, bem executados, a parte da respiração, como nós falamos, né, que é fundamental que a gente tenha uma boa respiração durante a execução. A respiração ela não é uma regra, ela é uma ferramenta dentro do nosso ambiente de Pilates. A fluidez dos movimentos, eles precisam trabalhar de uma certa forma coreografada para que a gente possa fazer umas transições de formas mais naturais durante o exercício. A concentração ela é importante, mas eu digo que eu acho que da concentração é uma das coisas que eu mais burlo um pouquinho, porque para que a gente possa ter esse ambiente agradável entre a prática das pessoas, mas que isso não ocorra nenhuma lesão, ou nem isso possa colocar em risco qualquer que for a execução do movimento. Então, tendo esses princípios na sua execução do movimento, mas a contrologia, esse controle da mente sobre o corpo, acho que ela é fundamental. Então, dessas 3 linhas que eu falei, clássico, contemporâneo ou Pilates científico, tendo esses princípios básicos do método Pilates intrínsecos, eu acho que esse que é realmente o verdadeiro Pilates. O que a pessoa que está aí, nos ouviu até agora, está nos assistindo, ela pode esperar se ela decide fazer Pilates? Quais os principais benefícios ou quais as lições que a pessoa vai poder tirar do Pilates? Uma melhor consciência corporal, maior ganho de flexibilidade, força muscular, diminuição de dores, desconforto, né? Padrão respiratório, consciência corporal, questões de emocionais, de ansiedade e depressão dentro do ambiente. Eu acho que a respiração ela é uma coisa que ajuda muito. Quando você começa a ter uns benefícios do seu corpo, do que o método vai estar te oferecendo, isso faz com que a sua mente trabalhe de uma forma muito melhor e mais eficiente, né? Diminuição do estresse, né? Hoje, durante o dia, a gente passa por uma carga de estresse muito elevada, então eu acho que o Pilates ele é uma boa situação para melhora desse quadro atual de desconforto que nós temos, de estresse, de ansiedade, de depressão, não somente fisicamente, mas também emocionalmente. O Pilates é algo que nos últimos 10 anos se popularizou muito, né? Existiam muito menos profissionais e muito menos estúdios à disposição das pessoas. Como nós aqui falamos em termos de rádio, para quase 80 cidades do Paraná, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso, pela internet não tem limite, né? As pessoas que estão nos acompanhando aí, elas decidem fazer Pilates, mas pela essa gama hoje muito grande de ofertas, o que ela deve priorizar para escolher aí um estúdio, para escolher um profissional? A rede social ela é um meio de chamativo muito grande, né? Então, só que também a rede, como a internet, ela aceita qualquer situação. Então, eu acho que essa conversa franca de uma aula experimental, de você conhecer essa pessoa, de você colocar o seu caso, qual é o teu objetivo de estar procurando Pilates, e essa pessoa demonstre qual que é o seu projeto de trabalho com você, e você sentir que se realmente isso é real nas suas primeiras palavras, e depois se isso também é real na sua execução. Então, um instrutor de Pilates que estuda, que se dedica, que pratica o método, né? Eu acho que essas pessoas são mais fiéis a realmente entregar o que é o Pilates com maior qualidade. E
se em cima disso tudo você chegou no ambiente, você viu que realmente você comprou o que você veio buscar, aí o casamento é perfeito. Hoje, então, nós podemos dizer claramente que o Pilates ele é muito mais do que exercício, né? Ele é uma filosofia que vai nos ajudar em termos de respiração, vai nos ajudar em termos de controle da mente, diminuição de ansiedade, de estresse, né? Essa consciência corporal. As pessoas que às vezes ou não tinham ouvido falar, ou que já ouviram falar, mas achavam que era algo puramente de motricidade, né? de exercício. Ela deve fazer experiência porque é algo que você só vai poder experimentando, é que você vai sentindo. Né? Então, você recomendaria que a pessoa se desse essa chance? Claro. Eu acho que todas as pessoas elas devem conhecer o método Pilates, né? Se a pessoa tem dor, ela deve conhecer, e se a pessoa não tem dor, ela tem que conhecer. Então, se colocar na prática e ver os benefícios que isso pode te causar, eu acho que é essencial para todo indivíduo, né? Que ela encontre um horário que seja adequado para sua prática. Tem pessoas que trabalham de situações diferentes, são mais ligadas pela manhã ou mais ligadas no final da tarde, né? Dias da semana, tem pessoas que funcionam mais na segunda, ou tem pessoas que gostam mais da sexta-feira, porque já é uma técnica talvez que vai te causar um benefício para o seu final de semana. Então opte por entender essas suas logísticas, conheça o método Pilates, conheça os seus benefícios e com certeza eu acho que são técnicas que vai o benefício que você vai encontrar vai ser um benefício para a sua vida toda. No caso do estúdio do Hoffman Pilates, você procura sempre trazer eventos extras, eventos diferentes ou das datas mais comemorativas. O porquê que isso acontece, que foge um pouco do puro exercício? O porquê que a Hoffman Pilates oferece esses eventos? Eu acho que é um pouquinho da minha identidade, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de servir, de prestar, de estar junto com essas pessoas, interagir com essas pessoas. Se no ambiente eu estou muito mais profissional dentro do estúdio em atendimento, mas aquela conversa alegre, feliz, aquele bate-papo, ter esses amigos próximos, né? Até o senhor comentou sobre essa afinidade de anos, de 17 anos de pessoas que praticam o método com você. Eu acho que essa amizade dentro do estúdio e fora do estúdio também. Então nós fazemos Outubro Rosa, Novembro Azul, Festa Junina, confraternização dos instrutores. Agora nós estamos com um parceiro de roupas fitness, que nós fizemos 2 ações de atividade com eles, por uma em cada semestre. Então, trazer essas pessoas, às vezes, que não conhecem o Pilates, poder oferecer e falar do que uma coisa que a gente realmente compra, do que a gente gosta, do que a gente se dedica, né? Isso estar aqui hoje falando do Pilates é uma coisa que eu poderia estar falando o dia todo, porque para mim é uma coisa muito natural, é o meu dia. Então, esse não é somente o meu trabalho, mas eu acho que é o meu estilo de vida. Hoje, apesar de praticar tantos anos o Pilates, e o Carlinhos ser meu amigo há tantos anos, confesso que eu aprendi muita coisa nova da história do Pilates, que de fato na aula a gente não fica falando sobre isso. Com certeza foi muito elucidativo, e se você aí se interessou, com certeza é algo mais que você pode colocar na sua rotina para equilibrar aí o seu corpo, fazer essa boa conexão com você mesmo, com aqueles que estão à nossa volta e com certeza com Deus. Muito obrigado, Carlinhos, pela presença, por ter trazido essas informações tão valiosas para o nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, sempre que precisar estou à disposição. E também, cada pessoa que vem aqui no nosso podcast, cada convidado leva uma delícia para casa. Nós temos o nosso patrocinador, que é uma empresa londrinense de tantos anos, a Sávio Sorvetes. E ela está agora com sorvetes premium, sorvetes muito, muito deliciosos. Hoje mandaram o creme de avelã gianduia. Que chique. Sorvete sabor chocolate com avelã e recheio sabor gianduia. Para o Carlinhos levar lá para Hoffman Pilates e degustar este
essa delícia que a Sávio Sorvetes Que nos legal. presenteou. Muito obrigado. Tenho certeza que a Bruna e a Antonella também vão amar Com sorvete. certeza. O meu abraço e o meu carinho para Bruna. A Bruna é esposa do Carlinhos, e para Antonella, sua filhinha. E obrigado a você que nos acompanhou até agora no podcast Conexão Alvorada. Te vejo no próximo episódio. Deus abençoe e até lá. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.